Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim, mais uma vez aqui para estar trazendo uma palavra, um devocional, mais uma vez, tendo a oportunidade de buscarmos ali o que o Senhor tem para nós, diante de nós estarmos com nossos corações abertos a receber algo precioso da parte dele. Hoje o Senhor me colocou uma palavra da qual acredito que alguns conheçam sobre a história de Noemi, e Ruth. Uma história, que podemos ver ali que foi uma determinação, uma mulher que, diante de circunstâncias que vieram para abalar, a sua fé, ela esteve ali, perseverando e continuando naquilo que o Senhor tinha para ela como promessa. Porém, sabemos que não é tão fácil. Porém, no início ali, da sua jornada, a gente viu que ela era casada. Noemi estava casada com um homem chamado Elimeleque e tinha mais 2 filhos. E diante da terra onde eles estavam, houve ali grande fome, e na época onde os juízes ali estavam sendo, julgados, a gente viu que esse homem morreu, e mais os seus 2 filhos, que eram casados com 2 moabitas, e uma delas era Ruth. Porém, houve ali um momento onde, Noemi perdeu seu marido, e passado alguns anos seus filhos também morrem. E aí fica apenas Noemi e suas 2 noras. E diante disso, ela ficou ali em um estado, que podemos dizer, ali com o coração fechado, com o coração, machucado. E ela resolve voltar para a sua cidade natal. Porém ali, ela fala para as suas noras: vocês são jovens, vão iniciar as suas vidas, em outro lugar, volte para seus lares, para os seus, parentes. E ela persistiu, suas noras queriam ali continuar com ela, chorando ali para continuar ali com ela, porque imagine, são anos ali convivendo juntos. E ali, de repente, seus filhos morrem, seu marido morre, É uma situação realmente desafiadora. E ali a gente vê que ela entra em uma conversa e fala assim: pode eu dar filhos para vocês, ainda que eu dê, vocês esperarão todo o tempo para que eles possam ter a idade para casar com vocês. E aí ela insiste, e uma das noras, de Noemi vai embora, dá um beijo nela, se despede chorando e vai. Porém, Ruth permanece e fala: eu irei contigo, o Deus que você servir, eu vou estar servindo, e eu continuarei com você. E ali, ela resolve voltar junto com Noemi para a cidade natal dela. E ali a gente viu que ela volta, e todos aqueles que conheciam ela vê, não é aquela, a Noemi. E aí ela, desolada, fala: meu nome talvez tenha que ser chamado de Mara, que traduzindo ali, traz ali um significado de amargura, de tristeza, angústia, sofrimento. E ali ela estava realmente desolada. Porém, a gente sabe que Deus tem um propósito, tem um plano para todos nós. E Deus, ele une destinos, ele une propósito, pessoas para estarem sendo canais ali de bênção. E nessa cidade havia pessoas, parentes próximos ali de Noemi, da qual eles poderiam estar ali comprando suas terras e tomando ali posse por direito, aquilo que elas tinham. E ali, elas iniciam a sua vida. E aí a gente vê que Ruth, ela vai, para tomar a decisão de ir para algumas terras ali para colher, cevada, colher ali, as espigas de milhos. E a gente vê que ela começa a estar fazendo aquilo para estar ajudando a sua, sogra. E ela, se encontra ali com um homem chamado Boaz. Esse, da qual seria ali um parente próximo, da qual seria o resgatador, da esperança de Ruth e de Noemi. E ali a gente vê que ela começa a estar recolhendo ali as espigas, e esse homem chamado Boaz, ele se compadece, e a gente vê que ele vê uma graça ali, na jovem Ruth. E aí ele fala para que seus servos deixem cair um pouquinho mais ali, de espigas ali, para que ela colha. E aí ela, pudesse pegar ali, ainda mais.
Aí Boaz fala para ela, né, que ela poderia estar indo beber água, né, da qual ali os seus servos estavam tirando para, né, tomar, para estar matando a sua sede. E nesse momento a gente vê que ali começa a haver ali uma conexão entre os dois. E quando, né, Ruth volta para a casa de Noemi, ela fala que conheceu um homem, né, e até a Ruth, a Noemi assim, ela vê que ela recolheu bastante espigas, né, e ela pergunta: onde você esteve, né? Ela fala: estava nas terras ali de um homem chamado Boaz. Prontamente, né, abre um leque ali para Noemi. Ela fala assim: esse é o nosso parente próximo. Esse pode ser aquele que vai resgatar, né, nossas terras, nossos bens, nossos pertences. E imagine, irmãos, na cultura da época, uma mulher que perdesse o marido, filhos. O homem era o símbolo de provisão da casa. E ao elas perderem isso, elas ficavam desoladas. E se não houvesse um parente ali próximo que pudesse estar comprando, né, comprando as terras ali como posse para estar quitando ali dívidas, elas eram como mulheres ali perdidas, desoladas. Por isso que quando Noemi diz para Ruth, né, que ela era jovem, que ela poderia se casar de novo e iniciar sua vida novamente, era porque realmente ela sabia do desafio. Porém, a fé ali que podemos dizer que Ruth viu, né, na Noemi, na sua sogra, era algo precioso, porque a gente vê que ela falou: o Deus que você serve, eu servirei, né? Sendo assim, ela entendeu ali que tinha uma pessoa que ela se admirou, que ela, né, ela quis ali, né, estar almejando aquilo que ela era. Então a gente vê aqui o tamanho do significado de nós estarmos ali refletindo, né, aquilo que nós cremos, que é buscar a Deus, né, buscar ter a fé em Deus, ter a fé, a esperança em Deus. E nós refletiremos isso, né, quando nós estamos ali buscando a Deus, quando nós estamos buscando fortalecer a nossa fé nele, ainda que passamos por situações desafiadoras que vêm no extremo, que podemos se dizer que chegamos ao nosso limite, até mesmo a ponto de nós queremos desistir. Nós devemos entender que a nossa fé e esperança está em Cristo Jesus, e Ele é aquele que pode todas as coisas. Imagina a fé dessa mulher que cativou essa jovem a estar ali continuando, né, com ela, né? E a gente viu ali que Deus havia um propósito para as duas. Havia um propósito para a vida de Ruth e também para com a Noemi. E aqui o que eu aprendo nessa história é que, ainda que Noemi estaria, né, já numa idade avançada, ela viu a esperança, né, que a Ruth pudesse viver aquilo que ela, né, não pôde viver completamente. Mas ela viu que aquela moça ali, que ela, né, afilhou como filha ali, que tomou ali, né, tomou a responsabilidade de estar cuidando dela, ela viveria aquilo que ela tinha certeza, que havia uma promessa, né? E quando ela ouve que ela estava na terra de Boaz, ela fala: esse é o nosso parente próximo, pode ali, né, estar ali restituindo aquilo, né, que temos, o nosso resgatador. Ali ela viu que havia uma esperança e Deus estava agindo ali. E aqui, né, a gente já vê que houve ali já um alinhamento para aquilo que Deus havia, né, como propósito para a vida delas. E realmente aí, né, a gente vê Ruth dando ali as dicas, né, a Noemi dando as dicas para Ruth, para fazer algo ali, para estar se colocando aos pés, né, de Boaz. E ali a gente viu que ela fala: se banhe, se perfume, se arrume e vai, né, e faz aquilo que eu te direi para fazer. E realmente Ruth faz o que Noemi diz. Ela vai, faz, né, direito daquilo que ela havia dito, que era estar se colocando aos pés ali, né? Ao ele deitar, ela vem descobrir os pés dele e ela vem deitar, né, nos pés dele. E isso era uma simbologia de reverência. A gente vê que ali era uma submissão, era algo que ela estava ali, né, falando assim: estou me sujeitando ao Senhor, estou me sujeitando ao seu senhorio. E a gente vê que ele, ao acordar de madrugada, ele, né, ali até se assusta, e ali ele pergunta o que ela, né, o que ela fazia ali. E aí ela começa a explicar. E aí eu queria entrar aqui no texto que fala, no capítulo 3, de versículo
versículo 6 começa dizendo ali: então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada em seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer rico. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Até aqui. Então aqui a gente viu ali, né, o propósito ali que havia de Deus para a vida dessa jovem. E a gente viu que ela falou ali que ela precisaria, né? E ele falou: eu farei aquilo, né? O que tem que ser feito. Porém, havia outros parentes também que teria que estar em jogo. E aí ele reúne ali uns homens e se coloca diante desse outro parente próximo. E fala, né? Ó, você irá, né? Tem ali a família de Noemi, e aí você terá que comprar as terras dela e também ter que tomar por direito a sua, né, nora Ruth. E aí a gente vê que ele entra em um diálogo ali com o rapaz até fala em comprar as terras, porém daí Boaz já intervém e fala: ó, você vai ter que comprar também ali o direito da herança, né, do filho da Noemi e a nora, que é a Ruth. E aí o cara fala: não, já não terá como, porque ele já era casado. E ali fica, né, o direito de Boaz comprar as terras e tomar como posse e resgatar ali Noemi e Ruth. E a gente viu depois que ali Boaz ele chama, né, Ruth e a chama para estar pedindo ela em casamento. E a gente viu que ali realmente houve aquilo que estava como propósito de Deus na vida delas. Aquele homem Boaz que seria ali o resgate, né, o resgatador das posses, daquilo que elas precisariam para ser restituídas em suas vidas e voltar a ter a esperança. E aqui a gente viu que Ruth, né, estava ali vivendo aquilo que ela honrou, que era Noemi, a sua nora, a sua sogra. Então a gente vê que Deus ele tem um plano, ele tem um propósito para cada um de nós. E trazendo aqui, né, essa simbologia de Boaz e Ruth, assim é nosso, né, para com Jesus. Jesus ele é aquele que é o nosso resgatador, é aquele que ele vem para nos restituir de tudo aquilo que nós perdemos. E ainda que nós perdemos muitas coisas, perdemos pessoas, perdemos, né, seja na área financeira, seja em qual área for que talvez passamos desafios, seja casamento, seja, né, na empresa, seja em qual área que estejamos passando por desafios que talvez recebemos ali golpe, né, pessoas nos caluniou, pessoas nos difamou, pessoas ali mentiu sobre nós, talvez levantou falso testemunho, mas nós devemos crer que Deus, Jesus, ele é aquele que está ali para nos resgatar. E basta nós nos submeter ao seu senhorio. Imagine essas mulheres, tinham tudo para estarem ali perdidas, sem esperança. Ainda que ali Noemi estava com o coração, né, talvez ferido, machucado por ter perdido, né, o marido, ter perdido os filhos. Imagine tamanha pancada essa mulher recebeu. Mas havia um Deus que ela servia, o mesmo Deus que ela servia foi o Deus que cativou uma jovem chamada Ruth a estar seguindo os seus passos. E ainda que ela poderia ter a chance de ir, né, voltar para a casa de seus pais e iniciar uma nova vida, de casar com, né, outra pessoa, ela preferiu estar seguindo os passos daquela que ela visualizou, uma mulher de fé, uma mulher determinada, uma mulher guerreira, uma mulher que tinha uma esperança, uma mulher que estava ali, né, sempre servindo ao marido, sempre cuidando dos filhos. E ela almejou essa mulher, né? Ela almejou ali uma figura, né, que ela se espelhou. E isso Deus honrou a vida de Ruth. A gente viu ali que colocou um homem, né, da qual seria aquele que ela casaria com ele.
e Deus haveria de dar ali bens, daria família, daria ali uma restituição genuína para ela. E a gente vê quanto Deus é grandioso, irmãos, quanto Deus é poderoso para manifestar os seus poderes, né? O seu poder, a sua glória e majestade. Nós devemos crer que Deus ele tem promessa. E ainda que assim muitas vezes estejamos na situação que essas mulheres esteve, né? Nós devemos lembrar, há uma esperança de propósito, há uma esperança de promessa, há uma esperança de vida e vida em abundância. Há uma esperança para nós vivermos, né, a restituição de tudo aquilo que o inimigo quis roubar, quis destruir, quis, né, matar. Nós devemos nos lembrar que há um Deus que nós servimos, há um Deus que ele é fiel para entregar infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então aqui essa, né, história de Ruth, né, e de Noemi e também de Boaz, a gente vê que é algo precioso, irmãos. Algo que Deus nos ensina a permanecer, a continuar e a não desistir. Ainda que estejamos feridos, ainda que estejamos machucados, ainda que estejamos ali, né, cansados, nós devemos permanecer, continuar e avançar. Permanecer, continuar e avançar, essa é a palavra que o Senhor está nos falando. Continuar, permanecer e avançar com esperança, com a fé, que é a certeza que cremos nas promessas do Senhor. Amém, irmãos? Queria encerrar aqui com uma oração, amém? Meu Deus amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma palavra, Pai, que possamos tomar posse, que possamos nos lembrar que o Senhor é aquele que alinha caminhos, Pai, alinha propósitos. O Senhor é quem une pessoas para estar abrindo caminhos, abrindo portas, abrindo oportunidades, trazendo a esperança, restituindo aquilo que perdemos, Pai. Então, Senhor, que o Senhor possa estar vindo, Pai, sobre cada um de meus irmãos que ouvirem essa mensagem, que possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. E assim como essas mulheres, Pai, Noemi e Ruth, foram ali, né, foram tocadas e as suas vidas foram impactadas, que o Senhor veio e operou o seu milagre, Pai, através da vida de Boaz, e possamos tomar posse, Pai, daquilo que o Senhor tem, que o Senhor possa colocar pessoas que possam ser instrumentos de Deus para nos abençoar e nos direcionar e conduzir para nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós vivermos como promessa, Pai. Então que no nome de Jesus, o Senhor venha sobre cada um de meus irmãos, venha sobre cada família, sobre cada casa, Pai. O Senhor venha restituindo aquilo que talvez meus irmãos tenham perdido, aquilo que talvez o inimigo, Pai, devorador veio e roubou, o Senhor possa restituir a 30, 60 e até 100 por um, Pai. Que no nome de Jesus possamos tomar posse das suas promessas e possamos, Pai, nos lembrar que há esperança, Pai, para nós. Estarmos nos lembrando que o Senhor tem plano e propósito para nós vivermos no nome de Jesus. Assim que eu oro, assim que eu louvo e desde já agradeço. Amém e amém. Amém, irmãos? Espero que essa mensagem possa ter falado em seus corações, que o Espírito Santo possa se revelar conforme, né, Ele queira se manifestar falando com vocês. Amém? Um ótimo dia, um abraço e Deus abençoe a todos.